Olá, professoras e professores, gestores culturais, gestoras culturais de Campo Mourão. Meu nome é Cleiton Galdino e hoje a gente vai fazer uma aula, uma breve conversa sobre arqueologia e também sobre um pouco das paisagens culturais de Campo Mourão e também especificamente da barragem chamada Barreiro das Frutas. Esse programa essa atividade compõe um programa de educação patrimonial relativo ao licenciamento ambiental de uma pequena central hidrelétrica em Barreiro das Frutas. Então, o nosso objetivo hoje é passar alguns conceitos sobre o que é arqueologia, sobre o trabalho do arqueólogo, para que esse conteúdo ele seja utilizado em salas de aulas, em reuniões com associações, enfim, para disponibilizar um pouco do conhecimento da arqueologia para uso no cotidiano da sociedade em geral. A arqueologia ela é uma ciência, tem as suas especificidades. A mais importante dela é que é o grande espaço de tempo que ela aborda. Ela pode trabalhar com vestígios do passado de 40, no caso do Brasil, 40 mil anos, no caso de São Paulo, 14 mil anos, ou até tempos um pouco menos recuados, como é o caso da vala clandestina de Perus, uma vala onde foram sepultados perseguidos da ditadura militar, há 40 anos atrás. Então ela tem um intervalo de tempo muito grande e nesse intervalo ela pode abordar diversas ocupações, diversos testemunhos. A arqueologia tem algo de muito importante, que ela dá voz, muitas vezes, a populações excluídas. Populações que viveram em diversas regiões do Brasil e não tiveram acesso às escritas oficiais, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma cidade atualmente com ampla identidade agrária ou industrial, ou mesmo nos centros muito adensados urbanisticamente, e muitas vezes o arqueólogo consegue encontrar nesses locais testemunhos de ocupações de muitos anos atrás. Dando exemplo de indígenas, populações quilombolas e até mesmo os primeiros colonos, os primeiros imigrantes que viveram nas zonas rurais das cidades, que tiveram ali os seus sítios e posteriormente migraram para a cidade, mas aqueles testemunhos ficaram soterrados no solo. O patrimônio arqueológico também, ele é, dentro desse nosso licenciamento ambiental, ele é um componente do macrobem ambiental brasileiro. Assim como nós temos necessidade de um ar puro, de água potável, de um solo estável, de vegetação que regule o clima, bens necessários à vida, o patrimônio arqueológico ele também é um bem cultural. E a cultura também é um bem necessário à vida. Então, sem o conhecimento dos professores para os alunos, sem o conhecimento dos nossos pais, dos nossos antepassados, a gente não tem como produzir, não tem como se identificar e não tem como perpetuar a existência humana na Terra. Então, da mesma forma que os bens naturais são bens necessários à vida, os bens culturais também são. Então esse conjunto é um conjunto dos bens ambientais brasileiros. O trabalho do arqueólogo, né, quando a gente vai para algum projeto em alguma cidade, ele é composto de 4 etapas. Gabinete, o trabalho de campo em si, o trabalho de laboratório e o trabalho de disponibilização. O arqueólogo, antes de ir para campo, ele precisa estudar o que foi feito já na região que ele vai analisar. No caso do Paraná, por exemplo, de Campo Mourão, arqueólogos muito importantes já estudam há mais de 40 anos. O arqueólogo Blasi, Igor Chims, Claudinês Parelhada. Então nós precisamos ver mapas antigos, pesquisas que já foram realizadas,
para que o arqueólogo vá para campo já possuindo um conhecimento prévio do que já foi encontrado e das características da região. Feito essa análise prévia de gabinete, o arqueólogo vai para campo para estudar a região e também ver se alguma coisa arqueológica está em superfície ou ela está já a alguns níveis de soterramento. Muitas vezes, um vestígio que já foi depositado na terra há 10 mil anos, há 5 mil anos atrás, com o tempo, né, a chuva, o vento, a ação de plantio, esse objeto arqueológico ele vai para 1 metro, às vezes até de profundidade. Então o arqueólogo precisa fazer uma série de prospecções para ver se encontra algo em superfície ou algo em profundidade. E quando eu falo que muitas vezes o arqueólogo dá voz a populações excluídas, que não tiveram acesso a publicações, aos livros de história, como a gente costuma ver, toda vez que o arqueólogo remove uma camada de terra, é como se ele estivesse virando uma página de um livro. E cada fragmento de peça lítica, de cerâmica, ou utensílios dos primeiros imigrantes de Campo Mourão, cada fragmento é como se fosse uma letra. E esse conjunto de fragmentos dá uma ideia, o texto que foi depositado no solo. Esse material que é encontrado, então peças de pedra, ossos, cerâmica, muitas vezes até restos vegetais, né? Algum pedacinho de fruto, de sementes que ficou, pedaços de metal, das ferramentas dos imigrantes de Campo Mourão. Esse material ele vai para laboratório. Em cada peça é analisada, é higienizada, é catalogada, para que ela seja disponibilizada futuramente em museus, em laboratórios, e que outras pessoas possam ver, consultar e desenvolver pesquisas decorrentes de cada aspecto desses vestígios. E a quarta etapa do trabalho do arqueólogo é a disponibilização. Transformar esse patrimônio arqueológico em subsídio para desenvolvimento da sociedade por meio de 4 vieses. O primeiro é o pedagógico, que muitas vezes o sítio arqueológico ele seja utilizado como uma sala de aula ao ar livre, inclusive para práticas de várias disciplinas, que é a história e a geografia, mas também a literatura, você envolver os alunos com as lendas e com as narrativas que envolvem esse sítio arqueológico, matemática, quando você desenvolve um plano de sondagens, você vai medir um sítio arqueológico, de repente o aluno pode também praticar conceitos da matemática. Educação física, você pegar os alunos e fazer um passeio ao ar livre, uma trilha até o sítio arqueológico. Enfim, o patrimônio arqueológico ser um subsídio pedagógico e educacional em todos os níveis, desde o fundamental, passando pelo técnico, pelos cursos livres populares e até o acadêmico. O segundo viés de disponibilização do patrimônio arqueológico ou do patrimônio cultural como um todo é o artístico-cultural. Você ter o patrimônio arqueológico como uma inspiração de produções artísticas em todas as suas linguagens. Artes plásticas, artes cênicas, música, dança. Hoje nós temos os jogos eletrônicos, né? uma nova modalidade de produção artística. Formas e desenhos que são encontradas no sítio, no patrimônio, no vestígio arqueológico. Isso pode ser reinterpretado por artistas. O patrimônio arqueológico ser uma inspiração para a atividade cultural e artística. A terceira é a potencialidade econômica. Você tem hoje países e cidades que a principal motivação turística é o patrimônio arqueológico. Então, você incorporar os sítios arqueológicos nos roteiros culturais do município e da região. Campo Mourão, por exemplo, tem um vestígio arqueológico expoente, né, que é o Piabiru,
É um caminho indígena que começava no litoral paulista e ia até as terras do Paraguai, com as suas várias ramificações. E isso é um importante roteiro turístico regional, comparado até com os caminhos de Santiago de Compostela, na Espanha. Então, essa importância econômica do patrimônio arqueológico, né, esse aproveitamento, ele também pode ser feito pelo turismo e também pelo artesanato e pelos bens e serviços. A gente tem hoje no Brasil, também no Brasil e no mundo, muitas cooperativas de artesãos e artesãs que produzem bens inspirados em símbolos e formas de patrimônios arqueológicos. E a quarta potencialidade de disponibilização é o fortalecimento da identidade. Campo Mourão tem uma cultura muito rica, uma identidade muito rica, baseada sobretudo na imigração europeia, os primeiros colonos ucranianos, italianos, poloneses, as companhias de imigração que ocuparam toda essa região do Paraná. E isso, toda vez que a gente encontra, o arqueólogo encontra na zona rural de Campo Mourão vestígios dos primeiros colonos ou dos indígenas, dos primeiros moradores da região, isso fortalece essa trajetória histórica da cidade e também, consequentemente, o fortalecimento da sua identidade. A gente vai abordar agora umas categorias de patrimônios arqueológicos que foram identificadas também em Campo Mourão, mas refletem as categorias de sítios arqueológicos nacionais. Estudos já realizados na calha do Rio Mourão e também em regiões vizinhas já identificaram sítios de grupos caçadores e coletores, que foram datados aproximadamente de 10 mil anos atrás. Os grupos caçadores e coletores eram grupos de pequenos bandos que se instalavam provisoriamente em determinado local e eles aproveitavam todo o estoque de caça e coleta e também de água potável, né? Tinha que ter uma relação também com água potável. E quando eles notavam que esse estoque diminuía, eles levantavam seu acampamento e iam para outro local. Então sempre uma vida nômade, né? De caça e coleta, de aproveitamento da paisagem, de aproveitamento dos recursos faunísticos e florísticos. E isso já deixou de forma muito forte na região vários sítios arqueológicos, que acho que são os principais que foram encontrados na região em Campo Mourão e região. Uma segunda grande categoria de patrimônios arqueológicos também é pré-colonial, isto é, anterior à vinda dos europeus para a região, são os horticultores e ceramistas. São grupos também de indígenas que já não tinham tanta a caça e coleta como uma atividade principal, mas já começavam a dominar e domesticar as plantas. Então você já tinha uma vida mais sedentária, mais relacionada à sua roça e também tinha a necessidade de você processar o excedente. Então a gente tem produtos muito importantes no Brasil, como principal é a mandioca e outros também que vieram introduzidos depois, o milho, o feijão. Então toda vez que eu tinha essa grande horta, eu tinha que ficar próximo dela, cuidar dessa plantação, colher toda a minha produção e também processar o excedente e guardar esse excedente para que eu tenha esse alimento durante o ano inteiro. Isso me dá uma necessidade de fazer vasilhames que tanto para cozinhar, para torrar essa farinha de mandioca, por exemplo, e guardar o excedente. E também essa região do Paraná ela é muito rica nessa categoria de sítios arqueológicos chamados horticultores e ceramistas, que também praticavam, de certa forma, a caça, a pesca e a coleta. Uma terceira categoria de sítios arqueológicos muito expoentes na região já são os sítios de contato. A região de Campo Mourão teve durante muito tempo domínio espanhol e depois o português, e você teve um grande rearranjo de
pré-urbano, né, de aldeamentos indígenas, que você tinha uma administração europeia, mas toda uma dinâmica de conhecimento, de trabalho de mãos indígenas. E isso você teve já os sítios de contato, que é essa união dessas duas grandes culturas, europeia e a nativa. E depois você teve os sítios arqueológicos já estritamente coloniais, como tem muito importante na região a Vila Rica do Espírito Santo, cidades já espanholas e depois cidades, núcleos urbanos e fazendas já sob domínio português, que derivaram já importantes patrimônios arqueológicos. E por fim, um contexto um pouco mais recente, mas não mais importante, que são as ocupações dos colonos que vieram no final do século XIX, no decorrer do século XIX e início do século XX. As primeiras famílias que vieram já para ocupar essa porção do estado paranaense, muitas vezes poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, espanhóis. E esses sítios arqueológicos foram encontrados também no Barreiro das Frutas, alguns deles, né, que testemunham as primeiras ocupações, a primeira família que foi e construiu o seu sítio. Depois os filhos foram crescendo, estudaram, se mudaram para a cidade. E é um testemunho dessas primeiras ocupações urbanas, rurais, de Campo Mourão e das cidades vizinhas. E dentro do nosso trabalho, é muito importante também a gente destacar um sítio arqueológico específico. Chama-se o Sítio Arqueológico Rio da Várzea. Ele é um sítio arqueológico de caçadores e coletores, então todos os vestígios que forem encontrados são artefatos em pedra, então pequenos raspadores para tirar a pele do animal, lascas para se cortar o couro, para fazer um acabamento em madeira, né? Então, assim, são vestígios do dia a dia de povos que caçavam e coletavam. E eles ocuparam uma região muito interessante. Então, quando a gente fala de vestígio arqueológico, não é só o pequeno fragmento em pedra, mas sim o grande vestígio que é o compartimento topográfico que foi escolhido. Então, esse pequeno acampamento caçador e coletor escolheu um meandro do rio Mourão, muito próximo de duas cachoeiras. E essa cachoeira, por exemplo, na época da estiagem, permite até hoje você atravessar de um lado ao outro do rio a pé pelas pedras. Então você tinha também uma mobilidade do local para outras paragens. Você tinha o estoque de peixes ali muito próximos do meandro e um compartimento suave, de declividade suave, que permitia você ter o seu acampamento e com uma condição de deslocamento muito boa. O achado desse sítio, né, não só os pequenos vestígios, mas esse padrão de ocupação que é relacionado intrinsecamente com o estoque de mata para caça e coleta, com o rio Mourão para a pesca, e essa mobilidade que é permitida para esse pequeno aldeamento prolongar a sua caça e as suas incursões para também coleta. Então, em conclusão, a nossa contribuição para as aulas dos professores e professoras é essas imagens, os relatórios que ficaram também disponíveis na Secretaria Municipal de Cultura, e também todo esse vestígio que está hoje no museu mais próximo, né, que é Maringá, que ele pode também ser consultado por outros pesquisadores, também pela população em geral. E com isso, a gente termina a nossa breve conversa e agradeço a atenção. Uma das coisas mais importantes e ricas que a gente tem dentro da pesquisa arqueológica é esse contato com a comunidade. É através dele que a gente tem contato com as lendas, com a história da região.
e também como essas comunidades interpretam e ressignificam esses objetos arqueológicos, essas peças arqueológicas. É muito comum em várias regiões do país as pessoas que têm esse contato mais íntimo com a terra, que têm esse trabalho com a sua lavoura, com a sua horta, encontrarem vestígios como esse, um machado de pedra polida. Mas muitas vezes nas comunidades ele é conhecido como pedra de raio ou pedra de corisco. Alguns dos antigos acreditam que quando um raio cai, ele deposita esse objeto a 7 palmos da terra, e com o passar do tempo, a cada ano, ela vai subindo 1 metro até atingir a superfície. É muito comum esse objeto está sendo trabalhado por essas pessoas. Algumas pessoas acreditam que ele dá azar. Então, quando encontram uma peça dessa, elas descartam, jogam fora. Outras colocam para decorar. E eu já tive uma experiência também aqui na Ilhabela, interior de São Paulo, do litoral de São Paulo. Um rapaz que encontrou também um machado como esse e continuou utilizando ele como martelo. Então são diversos os significados que as pessoas dão a esses objetos arqueológicos.